Queridos, vamos então à palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. A palavra de Deus vai ser muito poderosa para a nossa vida hoje. Uma irmã amada me disse essa semana, falou: apóstolo, eu não consigo, quando o senhor começa a pregar o Apocalipse, eu até saio, porque eu não aguento ver tudo que vai acontecer sobre a terra. Mas, irmãos, eu preciso pregar o que Deus tem mandado eu pregar. E mais, isso é como uma série que você está aí assistindo passo a passo. Não saia antes do final, porque você vai ver a bondade, a fidelidade e a diferença na vida daquele que serve a Deus, né? Sem contar, Kelly, me ajuda aí, Dominique. Sem contar que o conhecimento que vocês estão recebendo, eu mesmo não tive. Eu não recebi, nunca ninguém pregou essas coisas para mim, né? Poucas vezes, algumas coisas. E nós temos nos esforçado para que vocês recebam aí o melhor conteúdo possível e a palavra de Deus pregada com poder, porque isso traz temor, e a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então, esse texto de hoje vai trazer para nós um entendimento muito diferenciado. Mas é necessário que você dobre a atenção, tá? E não se perca, e preste atenção do começo ao fim, para você tirar suas próprias conclusões de como nosso Deus é poderoso e maravilhoso. Amém, queridos? Apocalipse, capítulo 7, diz assim: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra árvore qualquer. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Guarde isso, o selo do Deus vivo. E ele chamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar o mar, a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Pai querido, que eu diminua e o Senhor cresça, realiza nessa noite aquilo que só o Senhor pode realizar, por intermédio da tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e o voto é que eu te darei toda a honra e toda a glória. Como barro nas mãos do oleiro, instrumento nas mãos do tocador, eu me coloco nas tuas mãos. Satanás, fique do outro lado da linha, uma ordem em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, quem são os 144.000 que estão sendo citados aqui na palavra de Deus? Quem são os 144.000? A Bíblia está dizendo que esses 144.000, primeiro, são escolhidos, e segundo, são selados. E hoje eu gostaria de mostrar para você na palavra de Deus um pouco o que quer dizer escolhido e selado. Nós vivemos num tempo de incertezas.
O que vemos hoje, a Bíblia diz que é apenas o princípio de dores. Até pouco tempo nós víamos essas dores em um lugar ou em outro, mas nunca no mundo todo ao mesmo tempo. E agora nós vemos o sacudimento das nações. Agora veja, na grande tribulação, a igreja não estará aqui, como você sabe. A Bíblia mostra em Apocalipse 5 que os 12 apóstolos estão lá, simbolizando a igreja, que lá estará. No capítulo 6, inicia o trabalho do anticristo, com unificação da moeda, monitoramento digital, controle mundial através do chip. Mas eu quero te dizer, irmão e irmã, fique tranquilo, levante a sua mão. Fique tranquilo, porque Deus não vai permitir a sua igreja ser chipada e nem tocada. Deus vai te guardar de toda a malignidade do anticristo, porque Deus tem os seus escolhidos na terra e nós estaremos no arrebatamento junto com o Senhor. Dobre a sua atenção. Mas no capítulo 7, aparecem agora 144 mil selados. Quem são eles? A primeira pergunta é, nesse tempo de juízo, em que Deus vai estar pesando a mão sobre a terra, será que Deus vai tirar a sua graça, o seu agir? A resposta é não. Deus nunca vai tirar as suas mãos. Deus não vai tirar a sua graça. O que isso significa dizer? Mesmo em tempos que serão os piores de toda a história, Deus terá os seus agentes de salvação e o braço do Senhor estará estendido a todo aquele que se arrepender em espírito e em verdade, em buscar a sua presença, em buscar a sua face, com amor, com fé e com verdade. Serão tempos difíceis, os piores da terra, os piores de todos os tempos, mas nesse tempo, Deus vai agir, assim como Ele está agindo nos dias de hoje. Escute isso. Entre a grande tribulação, dobre atenção agora, haverá o maior avivamento que já existiu em toda a história, maior até do que no tempo dos apóstolos. E quem são esses evangelistas? Quem serão esses pregadores? Quem serão esses portadores da mensagem do evangelho, cheio da unção, cheios de autoridade? Esses serão os 144 mil selados em Apocalipse capítulo 7. Eles serão agentes de Deus nos tempos finais. Levante a tua mão e diga isso. Agentes de Deus nos tempos finais. Que coisa tremenda é você saber. Deixa eu falar uma coisa, querido. Pode parar qualquer instituição, mas a igreja não para nunca. Pode parar, senhoras e senhores, toda a terra, mas o céu não para de trabalhar. E que coisa tremenda é saber que Deus tem os seus agentes, Deus tem o controle, Deus tem o poder, Deus tem o domínio. Nós não servimos a um Deus fraco, nós não servimos a um Deus frouxo, nós não servimos a um Deus que não atua. E deixa eu dizer uma coisa, o Senhor vai atuar, está atuando com poder e grande glória para que o seu propósito seja manifestado nos céus e na terra. Glorificado seja o nome de Jesus. Quem são esses agentes do fim? Quem são eles? Em primeiro lugar, eles serão selados a partir das 12 tribos de Israel. Irmãos, os testemunhos de Jeová, no começo, diziam que os 144 mil eram eles. Isso é tudo balela, tudo conversa furada.
depois passou de 144 mil que eles salvaram, aí quer dizer, aí já não tinha mais esse 144 era o que ia para o céu, aí ia ficar para a terra, viraram uma confusão, se perderam todo. Não tem nada a ver isso. Os 144 mil, primeiro, são das 12 tribos de Israel. Vejam, Apocalipse 7, 4 diz: e ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil foram selados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. E aqui vai todas as 12 tribos de Israel, com exceção de uma, que daqui a pouco eu vou falar por quê. É tremendo isso. Vejam, queridos e amados irmãos, escute isso. Estes 144 mil, a igreja estará nas bodas, a terra vivendo a grande tribulação. E esses 144 mil, 12 mil judeus de cada tribo, serão investidos de uma grande unção, de uma grande autoridade, de uma grande coragem. Agora, dobre a sua atenção, queridos irmãos e irmãs. O número 12 nas Escrituras sempre foi muito ligado a Israel. O sacerdote, por exemplo, ele tinha um peitoral com 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. A mesa dos pães da preposição do tabernáculo, que ficava ali no lugar santo, ela tinha 12 pães. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém terá 12 portas. Mateus 19, 28 diz que quando o Senhor se completar o seu processo, a Bíblia diz que os apóstolos, Mateus 19, 28, quer ver? Olha o que está escrito aí, Mateus 19, 28. E Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Deus diz aos apóstolos que eles se assentarão com Jesus em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vejam isso que interessante. Se você lê a Escritura, você vai ver, querido, que tem uma tribo que está faltando. Qual é essa tribo, pastores, que está faltando? É a tribo de Dan. A tribo de Dan é substituída pela tribo de Manassés. Algumas vezes na Bíblia existiu uma subtração por uma condição ou outra. Por exemplo, quando eles iam para a guerra, não apareciam os da tribo de Levi, porque os adoradores não iam para a guerra. Então, eles não eram mencionados. Mas vamos ler Gênesis 49, verso 17, quando José ele unge os seus filhos, ele, melhor dizendo, abençoa os seus filhos, e ele vai profetizando sobre a vida de cada filho, ele vai impetrando uma bênção. Veja o que diz a palavra em Gênesis 49, verso 17. José disse, 17, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Quando nós vamos ver nas 12 tribos escolhidas, 12 selados, a tribo de Dan não está. E um dos pais da igreja do segundo século, Irineu, chega a comentar em um
testamento apócrifo de Daniel, que existia uma conversa entre os pais da igreja que, e eu não duvido disso, que o anticristo, Bispo Kelly, possa ser, se ele for realmente um ateu, ainda de descendência judaica, e vale a pena dizer a vocês, senhoras e senhores, que hoje o ateísmo em Israel é grandíssimo. O número de ateus que existe em Israel, você não tem ideia. E caso seja um ateu de descendência israelita, os pais da igreja e muitos estudiosos acreditam que esse anticristo possa ser da tribo de Dan. Veja isso, que interessante, que Dan, que José diz lá no Gênesis, que Dan é uma serpente. E que a tribo de Dan não aparece das 12 tribos seladas. O Senhor troca Dan e coloca Manassés, um dos filhos de Judá. Agora veja isso, querido. Todas as vezes que nós vamos ver a tribo de Dan, vai aprendendo aí a palavra, que daqui a pouco vai ficar bom. A tribo de Dan sempre foi ligada à apostasia. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, eram 12 tribos. Eles receberam uma porção de terra na região de Golã, ao norte de Israel. Mas eles se afastaram e foram para a região do mar. Em 1 de Crônicas, de 1 a 8, quando você vê a genealogia de Israel, as tribos de Dan já não estão mais citadas. No período dos juízes, quando Débora levanta contra Cícera e vai fazer uma guerra, ela convoca todas as tribos de Israel. E os danitas disseram: para que nós vamos deixar os nossos navios, as nossas embarcações, para entrar na guerra de Israel? Então se vê claramente, senhoras e senhores, que eles vão se distanciando e se tornam uma tribo apóstata. Agora escute isso aqui. Veja isso. Quando as tribos são divididas e Jeroboão fica com 10 tribos do Reino do Norte, ali ele cria uma religião apóstata, e ele faz 2 lugares de adoração. Um é Betel, e existe um outro lugar em Israel chamado Tel-Dan. Em Tel-Dan é o lugar onde foi feita a adoração ao bezerro. Em Amós, capítulo 5, quando Deus diz que abomina aquela adoração, aquelas festas, Deus rejeita a adoração, Deus está se referindo aos danitas, da tribo de Dan, e a todos aqueles que adoravam o bezerro. Lá em Jeremias, Jeremias vive no tempo da invasão da Babilônia, no capítulo 4, Jeremias, a partir do verso 14, diz que os danitas são chamados a voz da calamidade. Então, essa é uma das explicações, né, por Dan não estar presente nesses 144 mil selados. E no lugar está Manassés. Escute, nenhum danita vai receber o selo durante a tribulação para pregar o evangelho. Mas quando nós vamos para Ezequiel 48, e Ezequiel 48 está falando sobre o milênio, ali Dan terá uma parte de terra. Por quê? Porque durante a grande tribulação, aqueles que se arrependerem, se converterem, que forem da tribo de Dan, então eles terão uma parte. Mas eles não terão ministério e também, durante a tribulação, nenhum deles serão selados. Irmãos, isso parece ser à toa, mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso mostra que as nossas ações durante a nossa vida e as nossas decisões durante a nossa vida vão fazer diferença na nossa vida e na vida dos nossos filhos, né? Os filhos de Dan não podiam estar selados aí? Não podiam estar escolhidos? Mas Dan sempre virou as costas para a obra de Deus. Dan sempre
virou as costas para a palavra de Deus. E agora eles não estarão nem protegidos e nem com ministério nessa grande tribulação. O que significa isso? Será terrível. Por quê, queridos irmãos? Vamos entender o significado do selo. O que significa o selo? Quantos de vocês sabem que vocês foram selados por Deus? O selo significa duas coisas. Primeiro, diga isso. Selo significa proteção. Oh, glória a Deus. Oi, tudo bem? Oi. Tudo bom? Selo significa proteção. Diga comigo, selo significa proteção. E segundo, selo significa pertencimento. O selo real mostrava que uma carta pertencia ao rei e ela era inviolável. Levanta a sua mão. Você é a carta de Deus na terra, selado com o Espírito Santo. Ninguém te toca, ninguém te fere, ninguém te faz nada sem que o Senhor permita. Você é assunto do Rei Jesus. Ele te selou com o seu Espírito. Isso é tremendo demais. Glorificado seja Deus. Ninguém podia abrir, porque tinha um brasão a carta real. Escute. Aleluia, glorificado seja Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que nós precisamos aprender? A Bíblia diz que os 144 mil, eles são selados na testa. Alguns perguntam, esse selo é exterior? Pode ser, mas pode ser um selo invisível, mas que Deus e os demônios veem, sabe, guarda, principalmente o Senhor Deus. Escuta isso, querido. Sabe o que eu estava pensando enquanto eu estava preparando essa mensagem? Escuta o que eu vou te dizer. E é isso que você precisa entender e aprender. Se o diabo vai marcar os dele, Deus também tem os seus. E deixa eu falar uma coisa para você. 144 mil marcados por Deus, cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, vão fazer muito mais a diferença do que milhares marcados por Satanás. Sabe o que isso significa? Que Deus tem os seus. Deus tem os seus agentes, Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus selados, Deus tem os seus protegidos, Deus tem as suas propriedades, e essa propriedade o inimigo não pode tocar. Glorificado seja Deus. Deus vai atuar de maneira gloriosa no tempo do fim. E haverá salvações, conversões. E quando nós vemos esses 144 mil, parece pouco. Mas esses 144 mil salvarão milhões. Eu vou mostrar isso para você aqui na palavra de Deus. Veja isso. Isso eu quero que você aprenda nessa mensagem. Quando Deus comissiona, foi como se Deus separasse, e Ele vai separar esses 144 mil. Quando Deus separa esse exército dele, oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Quando Deus comissiona alguém para um propósito, Ele sela e Ele guarda. Levanta a tua mão para você entender isso aqui que eu vou te falar. Se você estiver no centro da vontade de Deus e estiver cumprindo um propósito de Deus, você é imortal. Vou repetir, segura essa aqui porque é forte. Se você estiver no centro da vontade de Deus e se você estiver cumprindo um propósito de Deus, você é imortal. Aleluia. A Bíblia mostra aqui que esses homens são protegidos por Deus no pior momento da história. Apóstolo André, o que isso tem a ver? Irmãos, esses 144 mil são os selados do futuro. Mas eu pergunto para você, onde estão os selados de hoje? Onde estão os protegidos de hoje?
Quem que é a propriedade particular de Deus? Povo exclusivo, povo adquirido, menina dos olhos. Sou eu e é você. E eu tenho uma notícia para te dar. Fica no centro da vontade dele. Cumpra o propósito dele. Você faz parte do exército dele. Porque enquanto você estiver no centro da vontade dele, não vai faltar provisão e não vai faltar proteção. Você será imortal, porque o Senhor, ele olha e vê. E você está selado com o Espírito Santo de Deus. Coisas terríveis virão sobre a terra, mas aquele que é dele, ele supre, ele guarda, ele alimenta, ele abraça, ele protege. Esse Deus é poderoso demais. Aleluia! O que vai acontecer no futuro, meu irmão, minha irmã? Alabaxere e alabarahai. Coisas terríveis do ponto de vista cataclísmico, do tempo, guerras, tudo isso. Mas eles estarão cheios do Espírito, pregando, ganhando almas, protegidos pelo Senhor e produzindo o maior avivamento da história. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não tem capeta, não tem anticristo, não tem besta, não tem falso profeta. Pode juntar todos os demônios do inferno. Eles nunca vão ter poder maior do que o nosso Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 7, senhores. Verso 2 e 3. Alebante o reblafaço e quemanahai. Apocalipse, capítulo 7, verso 2 e 3. Diz assim: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou com grande voz. Vê que o anjo que tem o selo na mão, o anjo está com o selo na mão. E ele clama com voz. E ele diz a quem foi dado o poder de danificar a terra e o mar. E ele diz: não danifique a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Meu Deus. Queridos, para pensar aqui, senhoras e senhores, o capítulo 7 diz o verso 1: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos da terra. Irmãos, Deus vai liberar 4 anjos na terra que vão reter os ventos. Você já parou para pensar? Para que não venha nenhum vento sopre sobre a terra, sobre o mar ou contra qualquer árvore. Irmão, você já imaginou o calor que vai ficar isso aqui? Tu já parou para imaginar isso? Agora veja o que é a importância de você estar no propósito de Deus. Os 4 anjos estão prontos para danificar o mar e a terra e para parar os ventos. Perdão. E veja isso, queridos irmãos. E um outro anjo, mais forte do que eles, diz assim. E esse anjo tem o selo na mão. E ele diz: para aí. Segura a onda. Não danifica nada. Agora vem uma revelação forte para a tua família. Segurei. Não danifica nada enquanto nós não selarmos, enquanto eu não selar os escolhidos de Deus. Parece que eu estou dizendo, parece que eu estou vendo os anjos dizendo. E depois nós podemos? Depois pode. Por quê? Porque depois que você está selado, querido, ainda que venha todo problema cataclísmico do mundo, mas para você é diferente. Foi assim no passado. Não tinha comida, não tinha chuva, mas para Elias tinha água fresca. Aleluia, glorificado seja Deus. Irmão, você está conseguindo entender o mistério ou não? Pode ter o maior problema na economia mundial, mas os que são deles, eles serão supridos,
eles serão protegidos, eles serão alimentados, eles serão guardados, glorificados seja o nome do Senhor. Ai, camanjo, riplefar, minácia, arabada canta, labachiri, brifai, que manahai. Depois que Deus te selou, você vive o sobrenatural. Levanta a tua mão porque eu vou profetizar. Depois que Deus te selou, você faz parte do sobrenatural. É saúde sobrenatural, proteção sobrenatural, livramentos sobrenaturais, finanças sobrenatural. A partir do momento que você é selado, você passa a ser responsabilidade de quem o selou. Vou repetir, a partir do momento de que você é selado, você passa a ser responsabilidade de quem o selou, de qual você é propriedade particular. Esse é o Deus que nós servimos, aleluia! Se nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, você se levantar e falar, Deus, eu vou entregar os meus sonhos para o Senhor. Se você se levantar e dizer, a partir de agora eu quero que os seus sonhos sejam os meus sonhos, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus te reveste de autoridade, independente do que estiver acontecendo com os outros. E com você vai ser diferente. Com você vai ser diferente. Amém ou não amém? Você crê ou não crê? Ou você escuta a voz de homens, ou você crê na palavra de Deus. Eu morro amassado com a palavra. Aleluia! Aleluia! Levante a tua mão nessa hora. Essa não é hora de você se preocupar com suas coisas, não. É hora de você falar, Senhor, dai-me graça para fazer a tua obra. E o Senhor vai te dizer, eu cuido da tua vida, eu cuido do teu negócio, eu cuido da tua empresa, eu cuido da tua família. Aleluia! Porque aqueles que ele vê, que o Senhor vê, que estão andando no seu propósito, estes ele sela e ele guarda. Olhe para a história, meu irmão e minha irmã, e você vai ver que Deus faz isso, e que isso é um ato repetitivo de Deus. Aleluia! Quando Deus mandou juízo na terra, através do dilúvio, Deus selou Noé, separou Noé e a sua família, protegeu, guardou, tinha morte em todo lugar, mas Noé e a sua família estavam guardados. Alabanjo riblefai. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele separou e selou a Ló e a sua família, os protegeu e os livrou antes do dia do juízo. Quando Deus foi exercer juízo na terra do Egito, os primogênitos, aqueles que estavam debaixo do sangue, foram poupados, foram protegidos. Quando os israelenses foram entrar em Jericó, diz a Bíblia que aqueles que estivessem com Raabe estariam protegidos. E eles colocaram ali, ai, que coisa linda, é a palavra de Deus, aleluia, tinha ali uma corda vermelha, aleluia, caiu tudo, irmão, em Jericó, caiu a muralha, caiu tudo, mas a casa de Raabe ficou intacta. Onde estão aqui os irmãos que vão ficar com a casa intacta? Onde estão aqui os irmãos que vão ficar com a saúde intacta? Onde estão aqui os santos de Deus que vão viver os milagres do Senhor no tempo final? E o povo dessa terra vão ter que olhar para mim e para você e dizer, esse povo é diferente mesmo. Com eles o negócio é outro, porque sobre você está o selo. Quantos vão se levantar nessa hora e orar e agradecer e dizer, Deus, obrigado porque o Senhor me selou com o teu Espírito. Obrigado porque o Senhor selou a minha casa, a minha família, os meus filhos. Oh, glorificado seja Deus! Oh, eu estou com vontade de falar em língua estranha. Uri canta rabada canta lamanai, e calabacheca, provi que pá.
Canta labarabassuri alabá. Vai falar em mistério aí ou vai ficar com essa cara de delegado que chupou limão no almoço? Vai adorar a Deus aí, ô santa? Ou vai ficar aí com esses olhos secos parecendo coruja que morreu na enchente? Alabaxê que mandarácia. Glória! Glória a Deus, aleluia! Levante a tua mão, você tem um selo de Deus, faça a vontade de Deus, aleluia! Você será preservado nesse tempo, fica no centro da vontade, faz a vontade, prega a vontade, faz a vontade de Deus e Deus preserva você, Deus preserva a tua casa, Deus preserva a tua família, Deus preserva os teus filhos, Deus preserva. Agora, se a tua empresa é só sua, aí é problema seu. Agora, se você colocou ela na mão de Deus, aí Deus entra no negócio. Se o teu filho é só seu, é problema seu. Agora, se você pôs ele na mão de Deus, Deus entra no negócio. Oh, calabachei, quebrou. Vinasce andaragai. Oh, glorificado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, meus irmãos, verso 21 e 22. Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Meu Deus do céu, se você não der glória a Deus, é porque você está gelado mesmo. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Verso 21 e 22 diz assim: aquele, porém, que nos ungiu e confirma convosco, em outra palavra, em outra tradução diz, nos selou, e confirma convosco em Cristo, é Deus. Olha aqui o verso 22, o qual também nos selou. Ai, que coisa linda. Diga isso, irmão. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Irmão, você já ouviu dizer que você foi selado pelo Espírito Santo? Selo é proteção e pertencimento, propriedade. Quando você aceitou Jesus, ele te selou, ele te marcou, e só vai ter a troca. Aleluia. Quando o Espírito devolver você para Jesus, o Espírito Santo está aqui conosco hoje. Nós vamos subir com o Espírito para o arrebatamento. E o Espírito vai ser como o padrinho do casamento, vai levar, como pai do casamento, vai levar assim, ó, e vai entregar a noiva para o noivo. Naquele momento, você vai estar, o seu corpo vai ser revestido de glória. Você não vai precisar mais de proteção. Por que você não vai precisar de proteção? Porque o teu corpo vai ser revestido de glória. Oh, que coisa tremenda, que coisa poderosa. Aí você não precisa mais de proteção, porque aí você não vai ficar nunca mais doente, você nunca mais vai ficar triste, nunca mais nenhum mal vai te tocar, virar contra você. Enquanto isso, você está selado, está protegido pelo Espírito. Agora veja o que está escrito em Efésios, capítulo 1, verso 13. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Ele diz assim: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ah, meu Deus! Oh, aleluia! Desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, o diabo não tem mais nada com você. Você passou a ser assunto de Deus. A sua vida não diz respeito a Satanás, diz respeito ao Senhor.
Agora vamos ler Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É forte ou não é? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nesse dia, o selo será quebrado. O dia que o Senhor vier buscar o penhor, que é o Espírito Santo, no dia do arrebatamento da igreja, porque aí você não vai precisar de selo, você vai receber o corpo glorificado. Oh, que coisa tremenda! O teu corpo nunca mais vai ter a tendência do pecado, nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter enfermidade. Que coisa tremenda isso! O apóstolo João disse assim: ainda não manifestou o que havemos de ser, porque nós não vimos ainda, mas quando o vermos, seremos como ele é. Até lá, há um selo de proteção sobre as nossas vidas. Glorificado seja Deus. Então veja isso, querido. Na grande tribulação, Deus vai selar os 144 mil. Eles se levantarão contra o espírito de anticristo e vão pregar o evangelho de Jesus. Esse é o chamado da igreja hoje. Lá vai ser a missão deles. Hoje é o chamado da igreja é para se levantar contra o sistema. Não é para ser insubmisso. Tem gente que diz, nós temos que ser contra a autoridade. Não, nós temos que orar sobre as autoridades. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. O único rebanho que nós fazemos parte é do Senhor Jesus. Nós não somos do rebanho de Lula, nem de Bolsonaro, nem de Trump, nem de Obama. Eu sou do rebanho de Jesus. Com ele não tem decepção. Do resto, é tudo humano, é tudo falho, é tudo cheio de defeito. E vou te falar mais, querido. Hoje, se algum, seja quem for, pode ser a autoridade que for, se vier contra a palavra, eu e você temos que ficar com a palavra. Porque muitos governos disseram, não prega mais, mas eles pregaram a palavra. E é por isso que a igreja está de pé até o dia de hoje, glorificado seja Deus. Então veja isso, meu irmão. Terceira verdade sobre os 144 mil é que eles são separados para Deus. Os 144 mil aparecem em Apocalipse 7 e também no Apocalipse 14. Vamos em Apocalipse 14, por favor, verso 4 e 5. Já vamos caminhando para o final. Apocalipse 14, verso 4 e 5 diz: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados, para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. Eles são irrepreensíveis, não tem mácula. Então, esse exército de Deus são judeus, 12 mil de cada tribo, são virgens, não se contaminaram com mulheres. Provavelmente serão solteiros, né? São solteiros, não terão outra coisa a fazer a não ser a vontade de Deus, pregar o evangelho. E por causa do testemunho deles, escute isso aqui, milhões vão se converter. Conta a história que um menino, antigamente, naquelas tendas, né, aquelas igrejas, num grande avivamento que aconteceu, tinha aqueles pastores pregando com fogo, com poder, e tinha aquele cercadinho branco. E conta a história que o menino ficou vendo o pastor cheio do espírito, e pulando, e pregando. E o menino assustado olhou e falou assim, ô mãe,
que é que acontece se esse pastor escapar daquele cercadinho branco ali? O que vai acontecer com a gente? Porque ele viu que o pastor estava virado, né? Agora você imagina, irmãos, o que vai ser 144 homens selados, 144 mil homens cheios do Espírito. Quando eu estava fazendo esse texto, eu me lembrei da palavra de John Wesley. John Wesley disse: Senhor, dá-me 100 homens que odeiem o pecado e não desejem nada além de ti, e eu abalarei o mundo. Vou repetir. John Wesley disse: Senhor, dá-me 100 homens que odeiem o pecado e não desejem nada além de ti, então eu abalarei o mundo. Agora imagine, irmãos, 144 mil homens dessa maneira. Vai ser o maior avivamento da terra. Os anjos vão parar os ventos. Mas esses 144 mil estarão seguros enquanto pregam a palavra. E eles vão permanecer com Jesus, fazendo a obra, até que Jesus desce no Monte das Oliveiras e também sobre o Monte Sião. Vejamos isso. Apocalipse 14:1. Olha isso aqui, que coisa tremenda, irmãos. Então olhei. Vamos prestar atenção para nós vermos o desfecho dessa mensagem. Você vai ver que coisa tremenda que Deus tem para falar para você hoje. Alguém pediu para Deus uma resposta, e a resposta está na palavra. Apocalipse 14:1. Então olhei e vi o Cordeiro em pé, sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. Olha que coisa linda. Volta aqui para mim. Vou repetir o texto. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. Irmãos, se o diabo tem os seus marcados, se a besta tem os seus marcados, Deus também tem. Agora, é isso aqui. Se você aprender isso aqui, irmão, se você entender isso que eu vou te falar agora, que é tão simples, mas é forte, eu estou satisfeito. Irmãos, agora nós não estamos no Apocalipse 7, nós já estamos no Apocalipse 14. Já teve trombeta, já os ventos pararam, coisas terríveis aconteceram. Mas você não vê ao final dos 7 anos, irmãos. Você não vai ver 143.998. Você não vai ver 143.999. Irmãos, isso é lindo demais. Os 144 mil estão lá. E nenhum deles se perderam. Que Deus é esse que cuida dos seus? Não teve um que o anticristo matou, não teve um que o anticristo pegou, não teve um que o anticristo tocou, nem o falso profeta. Porque esse Deus, quando ele cuida, ele cuida. Quando ele guarda, ele guarda. Quando esse Deus protege, meu irmão, ai, calabanduripefai. Provavelmente, enquanto eu falo aqui, você deve estar lembrando de algum livramento que ele te deu, de alguma promessa que ele te fez, de quantas vezes esse Deus foi fiel na tua vida. Aleluia! Não há Deus como nosso Deus. Aleluia! Davi sabia disso quando ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Consagra a sua vida, consagra a sua família, consagra a sua empresa, consagra seu trabalho, consagra seu carro, consagra o seu ministério, consagra os seus bens. E o que vai acontecer, Deus vai selar e o diabo não vai tocar. Glória a Deus! Eu oro por você nessa hora em nome de Jesus. Que o selo de Deus venha sobre ti, sobre os teus agora, em nome de Jesus.
Irmãos, tem coisa que eu não posso fazer. Eu posso consagrar os meus bens, mas só você pode consagrar os teus. Eu posso consagrar os meus filhos, mas só você pode consagrar os teus. Eu posso entregar minha vida, mas só você pode entregar a sua. Faça isso agora. Não pense duas vezes. Faça isso agora com sinceridade. Oh, glorificado seja Deus. Aleluia. Um dia eu posso até morrer pelo evangelho, irmão. Mas não foi porque Deus não pôde cuidar de mim, porque Deus não teve capacidade para me guardar. Foi porque Ele, como meu dono, quis fazer algo na minha vida. Mas na minha vida o maligno não toca. Isso foi a coisa mais tremenda. Quando Jó falou, tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu. O diabo disse, eu tomei. Jó diz, você não, Satanás, que eu não entreguei minha vida para você. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do meu Senhor. E Deus restituiu, porque esse Deus é lindo, esse Deus é tremendo. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu entendo a vontade de Deus, mais eu amo a Deus. E tem uma coisa, querido, às vezes nós falamos, eu não entendo Deus, para que tudo isso? Irmãos, Deus vai tratar com as nações, Deus vai tratar com o Islã, Deus vai tratar com os chineses, com os russos, Deus vai tratar com os japoneses, com os chineses, Deus vai tratar com a terra, com a humanidade. Quem fez esse povo foi Ele, e Ele vai tratar um por um. Alabanderei. Quantos têm maltratado os cristãos, quantos têm voltado as costas, quantos têm cuspido no evangelho, zombado da palavra. Deus vai mostrar quem é quem. O que está acontecendo, queridos, no final dos tempos, é que está chegando o fim. E vai inverter. Esse mundo que hoje é comandado pela injustiça, ele vai ser comandado pela justiça. Esse mundo de guerras vai ser comandado depois pelo príncipe da paz. Por quê? Porque primeiro o mundo precisa conhecer o inferno para ele dar valor ao céu. Muitos... Não, tinha gente que estava achando até que o inferno é aqui na terra mesmo. Ah, é? Irmãos, vamos terminar. Olha que coisa linda isso aqui. Olha que coisa linda, como vale a pena. Eu estava vendo os 144 mil e vendo como Deus trata os seus. Como Deus cuida dos seus. Olha o que diz Apocalipse 7, verso 9 e 10. Vamos tentar visualizar isso? Apocalipse 7, verso 9 e 10. E depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Notem que estes têm palmas nas mãos. Não a pedra branca, porque a igreja, os que forem arrebatados primeiro, vão receber a pedra branca. Mas os que vão receber as palmas serão outros, muitos que vão ter que dar a vida para serem salvos. Notem que aqui tem milhões. Por quê? Por causa da pregação dos 144 mil. E olha isso aqui, com palmas nas mãos. E clamavam salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e eles se prostraram diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Então um dos anciãos perguntou, estes que estão vestidos de branco, quem são eles? E de onde vieram? Verso 14, respondi-lhe, Senhor, tu sabes. E disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome. Grava isso. Nunca mais terão sede, nem sol, nem calor. Algum cairá sobre eles, pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Note o trabalho dos 144 mil. Esses não são a igreja. Esses serão por causa dos 144 mil. Aqui vem uma multidão de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Eles estão com palmas nas mãos. Por quê? Porque morreram. Porque decidiram não servir ao anticristo, mas ficaram com Jesus. Deram sua vida. O texto mostra, querido, quando diz nunca mais terão fome. Por quê? Porque muitos deles vão morrer de fome. Muitos deles morreram de sede. Muitos deles de calor. Mas agora eles servirão no trono do Senhor. Porque estar no céu já é maravilhoso, irmão. Mas estes estarão no trono, porque foram martirizados. Estes deram a vida e estarão no trono. Será uma multidão incrível. E eles estarão no trono, cantando e servindo 24 horas por dia. Por causa do trabalho dos 144 mil. Que hoje é o nosso trabalho. Hoje nós somos os selados. E essa multidão vão olhar para os 144 mil, que eu já vou te mostrar onde eles estarão. E é lindo. E eles vão dizer, sabe o quê? Muito obrigado por ter pregado para nós a palavra. Muito obrigado por não terem desistido de nós. Ainda há uma multidão a ser salva, Senhor. Jovens, mulheres, crianças, homens, velhos. Irmãos, o que Deus tem, o que Deus está fazendo é glorioso. Comece a pregar a palavra de Deus, você vai ver o que Deus faz. Quando você perde o controle da sua vida, muitos de nós temos medo de perder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você perde o controle, Deus assume o controle. E Deus vai assumir o controle da sua vida, da sua família. Você quer que a tua família se converta, não bate boca com ela, não. Você quer que seu filho se converta, não bate boca, não. Dobre os joelhos. Repreende os demônios que atuam na vida deles. Impeça, amarre. Profetize a palavra de Deus. Comece a declarar libertação, o poder da palavra. Porque vai chegar a hora deles. Deixa Deus te usar. Vamos entender para nós terminarmos. Mateus 24, 14, que muitas pessoas não entendem esse texto. Mateus 24, 14 diz assim, glória a Deus. E nós vamos ver aonde vão parar os 144 mil. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Muitas pessoas estavam dizendo, Jesus não pode voltar porque ainda não foi pregado o evangelho para todos, querido. O evangelho vai ser pregado para todos na grande tribulação. E então verá o fim. Não vai ter mais, já não vai ter mais arrebatamento, e nem trombeta, e nem selo. Depois disso virá o fim e vai iniciar então o milênio. Glorificado seja Deus. Então veja isso. Agora vamos ver isso aqui que tremendo. Paulo sabia que os crentes ao qual ele levou a palavra de Jesus eram a sua coroa. Sabe o que eu aprendo com isso? Invista no que é eterno. Invista no que é eterno. Jesus falou isso e muita gente não dá ouvidos a isso. Jesus disse que aquilo que é da terra, os homens roubam, se corrompe, enferruja, mas nós precisamos entender o valor daquilo que é eterno. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos nossos professores, dos nossos pastores, dos irmãos que têm investido no reino, nas crianças. Vocês estão investindo no que é eterno. Uma alma é eterna. Glória seja dada a Deus. Invista no que é eterno. Agora vejam isso, irmãos. Quando eles terminam, os 144 mil terminam o seu trabalho,
eles subirão aos céus e eles vão cantar um novo cântico. E a quarta verdade sobre os 144 mil é que o cântico dos 144 mil será extraordinário. Aliás, se você não gosta de música, vá para outro lugar, não vá para o céu, porque no céu vai ter muita música. Mas esse cântico aqui, irmãos, é tremendo. Vamos lá ver? Apocalipse 14, verso 1 ao 3. Diz assim. Oh, aleluia. Apocalipse 14, verso 1 ao 3. Vamos lá, vou ler aqui na minha tradução. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de arpistas, que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Olha que coisa forte aqui, ó. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Irmãos, eles vão cantar uma canção extraordinária e ninguém vai poder aprender essa canção, somente eles, porque eles foram fiéis ao seu chamado até o final. Esse Deus é o Deus que honra quem o serve com fidelidade. Irmãos, que cântico será esse, hein? Que coisa tremenda. Deus nunca remove a mão dos seus filhos. Você pode falar isso? Deus nunca remove a mão dos seus filhos. Enquanto tiver alguém pregando a palavra de Deus, a graça vai continuar a se manifestar para a salvação, para todo aquele que crê. Deus não tirou a sua graça. E o mundo continua pior. Por que razão? Porque o mundo tem se afastado de Deus. Se Deus é um Deus de justiça e ele permitisse que a injustiça prevalecesse, ele seria um Deus fraco. A Bíblia diz que ele vai governar o mundo com cetro de ferro. E ele será o príncipe da paz. E no seu tempo não haverá uma guerra. As pessoas obedecerão a ele porque ele tem autoridade moral e espiritual. E o mundo provará por 1000 anos o que é fazer parte de um governo justo. De Jeová Tsidkenu. Nós estamos no princípio das dores. É hora de se consagrar. É hora de andar no propósito de Jesus. Porque andar no propósito de Jesus é a única coisa que vai fazer a sua vida plena. E nós temos que falar de Jesus primeiro, para que pessoas se salvem. E segundo, porque aqueles que não creram, quando acontecer o arrebatamento, eles crerão. E alguns, mesmo que vão ter que dar a sua vida, eles terão a oportunidade de se converter a Jesus. Eu e você, irmãos, não fazemos parte do grupo dos 144 mil. Mas nós também temos um selo. Deus tem nos guardado, Deus tem nos suprido. Então nós podemos ser um evangelista. Guarde a sua boca, os seus lábios de palavra torpe e use os seus lábios para louvar, para evangelizar, para falar do amor de Jesus. Que Deus possa pôr na sua igreja nesse tempo um espírito de urgência. Tenha certeza de algo, queridos. Deus sempre amou. E Deus sempre amará as pessoas desse mundo. Até mesmo os que negam
até mesmo os que rejeitam a sua palavra. Os teus braços sempre estarão abertos. Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Prepare aí o violão, irmão David. Feche os seus olhos. Pai querido, perdoa-nos. Quantas vezes, meu Deus, nós não pregamos a tua palavra. A minha oração é que cada um que está aqui nessa noite entenda a urgência desta hora e desse tempo final. Perdoa nossos pecados e coloca no meu coração amor pelos perdidos. Quero chegar, meu Pai, na tua presença e ouvir a tua voz dizendo: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu oro como Paulo orou, Senhor, combati o bom combate. Senhor, que nós venhamos combater o combate do reino, não o combate da política, nem o combate dos homens, nem a nossa luta é contra carne e sangue, mas combater pelo reino. E que a nossa paixão seja por reino e pela tua obra. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus vai entrando na tua casa agora, na sua vida. Pode adorar a Deus. Pode abrir o microfone.